Oi, pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu quero conversar com vocês sobre o BTLG11, que é um fundo imobiliário do setor de logística e que emitiu um relatório gerencial ontem. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, que ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para falar de BTLG. Primeiro, algumas informações mais genéricas aqui do fundo que encerrou ontem a sua cotação em R$ 94,99, fundo que está com um desconto em relação ao seu valor patrimonial de quase 10%. O último dividend yield, né, o último rendimento do fundo foi de 0,82%, já líquido de imposto de renda, e nos últimos 12 meses aí quase 10%. Um fundo que está com também quase 10% de alavancagem, fundo que está com a liquidez diária aí de basicamente 7 milhões e meio de reais, uma boa liquidez, um número bastante significativo de cotistas, né, de mais de 370 mil. Ele tem uma representação no IFIX de um pouco mais de 3% e o patrimonial dele está aí em basicamente 4,5 bi de reais. Fundo com o IPO em 2010, então aí quase 15 anos de BTLG, um fundo com bastante histórico para a gente poder estudar. E a distribuição do fundo, que a gente vê que é bastante linearizada, com uma tendência de crescimento. Então, nos últimos 12 meses, em março de 24, o fundo estava distribuindo 76 centavos por cota e teve uma elevação ali em setembro de 2024 para 78 centavos por cota, que é a distribuição que a gente vê até a presente data. Teve uma distribuição extraordinária no mês de janeiro, entretanto, o guidance é o que a gente vê agora. Aqui no comparador de ativos, a gente vê que de 2018 para cá, que é um período basicamente 7 anos, o fundo conseguiu entregar uma boa rentabilidade para os seus cotistas. Novamente, não é uma recomendação de investimento, mas é uma constatação de que o fundo vem entregando bons resultados. Então, de 2018 para cá, a gente viu que o fundo conseguiu ter esse fechamento acima do CDI, acima do IBOV e acima do IFIX. E a gente está falando aqui de anos em que o CDI teve aumentos significativos. É claro que chegou até uma mínima histórica de 2%, entretanto, a gente viu, melhor dizendo, aumentos sucessivos e bastante significativos do IFIX, melhor do CDI nos últimos anos. Então, para um ativo de renda variável e para um ativo com essas características, que tem BTLG com um viés bastante previdenciário, isso tem que ser reconhecido. Já entrando aqui no relatório gerencial, o gestor ele nos traz algumas informações que a gente já viu, não vou repetir todas, mas o patrimonial, o valor justo seria basicamente R$ 103, então de fato a gente tem um certo desconto. O retorno nos últimos 24 meses está em 21%, então a gente tem que reconhecer também que é um retorno que a gente tem que dar uma devida importância, porque principalmente nos últimos 6 meses, aí, basicamente, a renda variável está sofrendo bastante. O volume mensal de negociações em mais de 163 milhões. Os imóveis, a gente tem 34 imóveis aqui nesse fundo. O prazo de contrato desses imóveis é de basicamente 5 anos. A vacância em um percentual marginal, né, que 1,6 de vacância apenas, e a ABL total do fundo de 1,3 milhões de metros quadrados. Aqui nos comentários do gestor, a gente vê que são 34 imóveis, entretanto, 3 estão em processo de venda. 90% desses imóveis, ou seja, 90% dessa ABL de 1,3 milhões de metros quadrados, está localizada em São Paulo. E a vacância financeira, como eu falei para vocês, é de 1,6%. Então, o fundo distribuiu agora 78 centavos por cota, né, no último mês, e está com um fechamento de yield de basicamente 10% ao ano. No fechamento desse mês, então, o fundo ele teve um lucro de 9 milhões de reais provenientes da venda do BTLG SBC, conforme fato relevante, em 12 de janeiro de 2024. Então, o fundo que fechou nessa venda no último ano, ele recebeu esse valor agora no último mês. Então, eles conseguiram, com o lucro, né, dessa operação,
eles conseguiram atingir o patamar de 58 centavos por cota de reserva acumulada. Isso é um número bastante interessante, porque basicamente a gente vê que o fundo está distribuindo 78 centavos por cota, consegue ter uma reserva de 58 centavos por cota. É quase que uma outra distribuição. Então, o que gera um certo conforto para o fundo na constância dos seus próximos rendimentos e até, eventualmente, num rendimento extraordinário no fechamento do próximo semestre ou do outro. Aqui no setor já comercial, a gente viu que teve revisão contratual, em que o fundo conseguiu um aumento real de 11,7% no valor do aluguel, o que também tem que ser reconhecido, em razão dos contratos de aluguéis estarem muito atrelados ao IPCA. Se o fundo consegue um aumento real de 11,7%, é um percentual bastante importante, que demonstra, né, que a gestão ativa ela consegue agregar muito valor para o fundo e para o cotista. Então, algumas movimentações do BTLG de Ribeirão Preto, né, com a desocupação de 2 módulos pelo Mercado Livre. Entretanto, um desses módulos já foi reposicionado para a DHL, minimizando a vacância. O aumento, né, dessa vacância foi de 3 mil metros quadrados, o que gerou esse aumento marginal da vacância de 1,4 para 1,6 da ABL do fundo. E as negociações com potencial inquilino para um módulo de Jundiaí seguem avançadas. Então, de repente, a gente tem novidades aí nos próximos relatórios. A composição aqui de resultados, a gente vê que o fundo está entregando esse rendimento linearizado, de 78 centavos por cota. A gente vê aqui que na quebra, né, desse resultado, esse resultado de fevereiro, ele é basicamente o terceiro maior dos últimos meses. O guidance aqui de distribuição do fundo, a gente vê que aumentou de março de 2024 para cá, e que a tendência é deles seguirem esse guidance de uma banda inferior de 76 centavos no mínimo e uma banda superior de 82 centavos no máximo, o que novamente, com os resultados acumulados, o fundo consegue dar uma certa tranquilidade para os seus investidores de que ele vai conseguir manter esse patamar. Na DRE do fundo, a gente viu aqui também algumas informações importantes, por exemplo, como a receita de locações, que subiu um pouquinho, em razão, né, da comercialização, como eu falei anteriormente, desses ativos que estão sendo vendidos. O fundo teve que desembolsar uma despesa com comissões também, que foi superior ao mês passado. E também o lucro, como o fundo trouxe anteriormente, o lucro de vendas de um pouco mais de 9 milhões de reais. Então, o resultado do fundo no total, ele foi de pouco mais de 41 milhões de reais. Então, um resultado de 96 centavos. Entretanto, o guidance da distribuição de 78 centavos. Ou seja, o fundo conseguiu incrementar a sua reserva acumulada de 40 centavos no mês de janeiro para 58 centavos agora no mês de fevereiro. Então, o fundo está com uma posição confortável, como eu falei, de reserva acumulada. O prazo médio de vencimento dos contratos do fundo é um prazo razoavelmente curto, né? Um prazo de 5 anos, o que dá uma possibilidade de fazer uma reciclagem desses inquilinos. Entretanto, exige um certo cuidado da gestão na hora de fazer essas negociações, né, para a continuidade dos contratos. A gente vê que aqui no mês, ou melhor dizendo, no ano de 2025, a gente tem 16% de contratos que vão precisar passar por essa revisional, e já no ano que vem são 26%, e 2027 também 26%, perdão, 2026 são 27%. Então a gente vê que basicamente a gente tem mais de 50% dos contratos que vão passar por revisionais entre 2026 e 2027, então isso tem que ser monitorado, porque a gestão precisa fazer um bom trabalho na negociação desses contratos. A gente vê aqui que as receitas de locações, elas são bastante diversificadas, né? Tem um quadro um pouco melhor para a gente conversar lá na frente.
o mês de reajuste dos contratos e a localização, distribuição geográfica, que é bastante concentrado aqui no estado de São Paulo. O indexador majoritário do fundo, quase que total, é de IPCA, então um fundo aí bastante exposto a contratos em IPCA. Os inquilinos majoritários são do segmento de logística. A tipologia dos contratos, um percentual interessante em contratos atípicos, né, o que gera uma certa segurança e previsibilidade um pouco maior para o fundo e para os cotistas, de 35%, e 65% em contratos típicos. E o perfil dos ativos do fundo, basicamente logística. Então, BTLG é um fundo de logística puro, basicamente. A vacância nas mínimas históricas, então uma vacância marginal de 1%. E aqui o caixa do fundo, como está as finanças do fundo, que um caixa de 622 milhões, tem uma alavancagem, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, de 144 milhões, e então um caixa livre de 478 milhões de reais para o fundo poder trabalhar, o que é um caixa bem interessante. Aqui o histórico de vendas, que é gestão ativa, basicamente, do BTLG. Então, o gestor aqui, ele pontuou que ele costuma desinvestir por ano de 12% a 15% do seu patrimônio, destravando lucro, criando valor, via reciclagem de portfólio para os cotistas. Isso é muito importante, somente em tempos onde a renda variável está bastante pressionada, está com bastante dificuldade. Essa gestão ativa no portfólio do fundo, ela gera valor, ela agrega valor para o fundo, para o cotista. Então, a gente vê que o total de vendas nos últimos 3 anos é de quase 1 bi, né, de 771 milhões de reais, 187 em vendas em andamento, né, como eu falei anteriormente, um lucro de vendas por cotas aí em quase R$ 4,50 por cota. E, normalmente, as vendas têm aí um percentual de 27% a mais do que o valor do laudo de avaliação dos imóveis. Os 3 imóveis que estão sendo negociados são o BTLG de Guarulhos, BTLG de Camaçari e o BTLG de Campinas. Aqui alguns indicadores, né? Distribuição média em 78 centavos, como eu falei, o fundo estava distribuindo em 2018 33 centavos por cota. Óbvio que o fundo não tinha esse tamanho, e agora o fundo consegue ir linearizando positivamente essas distribuições, o que é muito importante, visto o perfil dos investidores de fundo imobiliário, que normalmente as pessoas estão bastante interessadas na renda que esse tipo de ativo proporciona. Então, uma distribuição linearizada e uma distribuição com uma tendência de correção positiva é bastante interessante para o fundo e para os investidores. Aqui também o número de cotistas, que vem subindo, né, dos anos para cá. Então, a gente está basicamente com o maior nível de cotistas no BTLG, e a rentabilidade, como eu falei para vocês, que a rentabilidade aqui do fundo, ela consegue ser bastante interessante dos últimos anos para cá. Novamente, é uma recomendação, mas o fundo tem feito um trabalho interessante. Aqui a gente vê que basicamente 72% dos ativos em São Paulo estão em um lastro aqui de 60 quilômetros da capital, então o que também posiciona, né, esses ativos em um lugar bastante importante do fundo. E ali basicamente no leste mile, né, num raio de 30 quilômetros de São Paulo, é 32% dos ativos do fundo. Então a gente vê aqui o portfólio atual. Isso eu não vou dissecar tanto, porque como são 34 imóveis, o vídeo ficaria muito longo, mas um portfólio muito bem ocupado, com bastante opção de reciclagem desse portfólio também. Então, como é um portfólio extenso, né, de 34 ativos, isso possibilita para o fundo fazer uma gestão ativa na reciclagem desse portfólio. Então, um portfólio também com uma vacância baixíssima, enfim. Então, esses são os 3 ativos que eu falei anteriormente: BTLG Campinas, BTLG Guarulhos, né, e de Camaçari, que esses que estão, na verdade, em processo de venda. Aqui no resumo dos ativos, como eu falei anteriormente, o fundo ele tem
uma distribuição bastante interessante em relação às receitas. Então, a gente vê que o ativo com maior percentual de receita é o BTLG Louveira, entretanto que ele representa 11% da receita do fundo. Isso é muito importante porque demonstra que o fundo não está exposto majoritariamente a um ativo apenas. Então, a receita está bem pulverizada nos ativos do fundo. Então, se eventualmente a gente visse que um ativo detém 50% da receita, 40% da receita, isso pode gerar um alerta para o cotista, porque, obviamente, pode acontecer alguma coisa com o inquilino, pode acontecer alguma coisa com esse ativo que possivelmente prejudicasse a distribuição de rendimentos do fundo. Entretanto, não é isso que a gente vê no BTLG. O BTLG ele consegue pulverizar, basicamente, a receita em diversos ativos que ele tem. Então, a maior parte dos ativos está concentrada ali uma receita entre 1% a 7%. Então, os dois mais representativos são aqui o BTLG Louveira, o BTLG Itapevi com 11% e 8%, respectivamente. Então, é uma pulverização bastante interessante, que o fundo não está exposto a um percentual muito elevado em apenas um ativo. Então, aqui são os maiores locatários, né? Com empresas que a gente vê que são líderes de segmento, no seu segmento. Então, o Açaí, Mercado Livre, a Ambev, Ambev, a Amazon, Natura, a Shopee, a Claro, Coca-Cola. Então, assim, são empresas que, além de estarem bastante pulverizadas nos ativos, são empresas de bastante importância no seu segmento. Aqui, falando um pouquinho da alavancagem do fundo, a gente vê que tem uma alavancagem de 144 milhões para um ativo de, assim, 5 bi e meio do fundo. Então, é uma alavancagem que não é muito representativa, não é muito grande, não representa maiores riscos para o fundo. E a gente vê aqui que esses CRIs, eles têm um carrego que agora, para o fundo, é interessante, porque a taxa é de 5,92 ao ano, ela é uma taxa menor que as NTN-Bs. Então, a gente vê aqui que o Tesouro IPCA+, 2029, está 7,76. Qual que é? O outro do fundo é 2028, 31 e 28. Então, a gente vê, cadê o 2035, IPCA+, está 7,84. Então, a gente vê que as taxas que o fundo conseguiu fazer, essa alavancagem, elas estão com uma diferença em relação às NTN-Bs que é significativa. Então, para o fundo, eventualmente, nem compense fazer uma amortização, quitar essa dívida no curto prazo, porque o carrego, basicamente, dessa dívida é positivo para o fundo. Então, aqui são alguns recebimentos e pagamentos que o fundo vai ter que fazer. Então, no segundo TRI, agora, de aquisições, tem que desembolsar 339 milhões e tem a receber aí as parcelas do Camaçari Campinas e do grupo de Guarulhos, né, que é 21 milhões e 15 milhões, respectivamente. Então, a gente viu que no caixa do fundo não existem maiores preocupações em relação principalmente a essas aquisições que ele vai ter que desembolsar. E no quarto TRI aqui de 2025, também vai ter mais parcelas a receber do BTLG Camaçari Campinas e do grupo, e aquisições em 24 milhões de reais. Então, basicamente, para o ano de 2025, as contas parecem estar equilibradas do BTLG. Como eu falei para vocês, as obrigações, né, a alavancagem do fundo não é nenhuma preocupação assim muito relevante, né, com um percentual desses 144 milhões de alavancagem em 3%. Então, o custo médio é de 5,91% e está com deságio em relação às NTN-Bs. Então, não é um percentual que preocupe desses CRIs especificamente. Aqui também a cotação histórica e o volume mensal de negociação do fundo. Como eu falei anteriormente, o volume
Aí em janeiro foi de 161 milhões de reais, então bastante negociações com o BTLG. A cotação respirou um pouquinho, né, no último mês, então a cotação teve um acréscimo no seu valor. E a rentabilidade dos últimos 24 meses, como eu falei anteriormente, está em 21%, e nos últimos 36 meses que está em 19%. É claro que não é uma rentabilidade astronômica, entretanto, a gente precisa contextualizar que nos últimos anos, principalmente em 2024, a cotação foi bastante prejudicada, porque em janeiro de 2024 falava-se numa Selic terminal aí em 9%, 8,5%, 9,5% em dezembro de 24, mas o que a gente viu, uma Selic terminando acima de 2 dígitos, com mais incrementos, né, na Selic já contratados para esse ano. Então, hoje, a maioria dos economistas falam que uma Selic terminal em 15%, 15,5% é o esperado para esse ano de 2025. Então, a gente precisa contextualizar que de setembro de 2024 para cá, ali a renda variável sofreu bastante. Então, o último comentário em relação ao mercado logístico de São Paulo, aqui o gestor fala que a absorção líquida, ou seja, de locatários, né, a absorção líquida ultrapassou 1,2 milhões de metros quadrados, isso no cenário macro de São Paulo especificamente, já considerando o novo estoque disponível. E esse crescimento foi impulsionado, né, principalmente por conta de grandes players como a Shopee e o Mercado Livre, que as novas locações somaram aí quase 1 milhão de metros quadrados ao longo de 2020. A taxa de vacância, né, do mercado geral, ela caiu 2,3 pontos percentuais, fechando o quarto TRI de 2024 em 8,4, que representa o menor patamar desde 2019. Os preços de locação, o valor médio subiu para R$ 28,00 o metro quadrado, evidenciando um aumento de 5,8% em comparação com o mesmo período de 2023. Essa tendência é positiva nos indicadores, a probabilidade é de se fortalecer em 2025, aqui que o gestor traz, e eles destacam que o BTLG ele tem se mostrado um portfólio resiliente, com 90% da sua ABL em São Paulo, e o fundo mantém uma vacância marginal de 1%, tem registrado ganhos reais com a alocação e revisão dos contratos na ordem de 22%. Aqui, o preço médio, né, do metro quadrado, como vem aumentando de 2019 para cá, e a taxa de vacância vem diminuindo. Os meus comentários em relação a esse tópico especificamente é como o mercado imobiliário ele está contrastando com o mercado em bolsa, né? O mercado financeiro dos fundos imobiliários ele está em uma vertical negativa nos últimos meses, bem que nesse último mês de fevereiro a gente conseguiu ter um respiro, fechar um mês positivo. Entretanto, o mercado real imobiliário ele está em um cenário muito melhor, digamos assim, com o preço médio do metro quadrado subindo, as taxas de vacância subindo, grandes players trazendo demandas por novos imóveis. Então, isso demonstra que no mercado real imobiliário, os números são bastante animadores, mesmo que o mercado financeiro não esteja refletindo com 100% de clareza essa evolução do mercado imobiliário. Então, basicamente é isso. Essas são algumas informações, um vídeo bastante extenso, mas eu espero que tenha trago aqui algumas ideias interessantes para você. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, que esse vídeo tem apenas o cunho informativo. Joia? Então te vejo no próximo vídeo.